noite, galera. Vamos entrando aí. Uma noite especial para nós. Quero dar a oportunidade de vocês conhecerem o fundador da Igreja no Cinema Brasil. Uma live hoje com Cal Dietz. Olá, Betinha. Boa noite. Hoje vai ser com Cal. Quero que vocês conheçam a vida dele. Quero que vocês entendam um pouco mais sobre o que move esse homem. A gente também está com saudade de você, Betinha, e de estar perto da comunidade num culto de celebração e de comunhão. Então daqui a pouco nosso Senior Pastor Cal Dietz vai nos dar o ar da graça. Boa noite, Éder Max, nosso pastor e consultor do Sebrae. Hoje vai ser bem legal. Queria te encorajar a ficar aí com a gente um pouquinho de tempo, e tenho certeza que o Cal vai ter alguma coisa que pode acrescentar na sua vida. Esse bate-papo vai ser bem legal. Meu objetivo é te mostrar um pouco sobre a vida dele, contar um pouco para vocês de como a gente chegou até aqui enquanto Igreja no Cinema Guarulhos e o quanto ele influenciou isso. Dar para vocês que são da Igreja no Cinema, aí especialmente em Guarulhos, a compreensão do que eu estou fazendo aqui em Curitiba com ele e com a Igreja no Cinema em Curitiba. E é isso aí. Eu tenho certeza que você vai ficar bastante impactado por aquilo que vocês vão ouvir hoje. Daqui a pouco eu chamo o Cal. Espero que vocês estejam bem nesse período de quarentena. E é isso aí. Espero que Deus esteja falando com vocês. Bastante. E o legal é que agora você tem tempo, né? Para ouvir o que Deus tem para te dizer, para buscar ouvi-lo, aprender mais dele, conhecer ele. E tenho certeza que se você souber aproveitar bem esse tempo, grandes oportunidades vão surgir sobre a sua vida, vão cruzar o seu caminho e você vai poder entender melhor o Deus que você busca, que você tem sede e fome. Beleza, galera? Só esperando o Cal chegar, e ele deve estar estourando por aí. Boa noite, Gabi, Patrick, Dani, quem mais? Camila, Gisele, Betinha, Evelyn, Anderson. É isso aí, galera. E aí, alguém tem uma... A Rebeca profetizou, Patrick, que você ia me zoar, ou que você ia falar alguma coisa sobre o cabelo. Olha só, design da Rebeca, meu irmão, olha só, custo zero. Na verdade custou a maquininha, né? É isso aí, galera, vamos chegando. Daqui a pouco Cal
Dietz, nosso fundador da Igreja no Cinema, um dos fundadores da Igreja no Cinema aqui no Brasil. Bom, enquanto você está aí, eu não vou ficar te enrolando, deixa eu começar a te dar um pouquinho de conteúdo. O propósito dessa live... O Patrick tá me zoando aqui, diz que não é zoeira não, que é um elogio mesmo. A Evelyn tá dizendo que dessa vez não ficou igual ao Cid. É isso aí, galera, pode zoar o pastor, isso não é pecado na Igreja no Cinema Guarulhos, fica de boa. Eu tô com o objetivo, né, de fazer essas lives, já essa é a terceira live, e ela tá ficando gravada lá no IGTV para vocês da comunidade poderem assistir. Meu objetivo quando eu comecei essa iniciativa de fazer toda quinta-feira foi a partir de inclusive a partir dos desdobramentos de uma live que eu fiz com o próprio Cal há uns meses, há 1 ou 2 meses atrás. E depois que eu fiz aquela live, a nossa comunidade de Guarulhos, não todo mundo, obviamente, mas uma parte expressou um sentimento de saudade, de amor, de carência, de ausência da minha presença, da minha figura, da minha liderança, de certa forma. E eu entendi isso com bons olhos, sabe? E fez sentido muitas das queixas, muitos dos feedbacks que eu recebi. E então eu entendi que eu precisava me tornar conhecido de vocês, mais conhecido de vocês. De fato, a minha vida enquanto pastor da Igreja no Cinema em Guarulhos sempre foi muito corrida por conta do meu trabalho. Em Guarulhos nós somos uma comunidade 100% voluntária, então nós é que destinamos recursos para a comunidade. Então, e não o contrário, e nada contra. Aqui em Curitiba, por exemplo, já existem pessoas que são remuneradas para fazer igreja. Então, no nosso caso, em Guarulhos, como não somos, a gente trabalha, rala bastante numa vida insana e maluca como é uma vida em São Paulo. Então, nesse sentido, a nossa vida sempre foi corrida, nunca podemos dedicar o tempo à igreja que deveria, que mereceria, né? Então, nesse sentido, a gente, de certa forma, sempre foi um pouco ausente. Mas quando eu vim para Curitiba, auxiliar a comunidade e também tocar um projeto de vida parcialmente pessoal, a gente se afastou fisicamente e não online, mas fisicamente. Então, quando eu fiz aquela live com o Cal, no finalzinho dela eu disse que era aqui que eu queria criar os meus filhos, que eu estava apaixonado pela cidade de Curitiba. E aí algumas pessoas falaram, então ele não volta, então ele nos abandonou, então ele nos deixou enquanto igreja, enquanto comunidade local. E aí Deus colocou uma frase muito forte no meu coração sobre a relação que a gente tem constituído enquanto igreja em Guarulhos. E ele me disse que mesmo nós estando longe fisicamente, isso nunca vai significar que a gente não esteja junto. Estar longe é diferente de não estar junto. E aí eu entendi que essa live, esse canal de quinta-feira, esse vídeo gravado no IGTV, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais de quem eu sou, um pouco mais de quem a comunidade que se formou em Guarulhos seria uma boa resposta, uma boa maneira de estar aí perto de vocês, na verdade de dar mais ainda de mim, naquela mesma live com o Cal, que daqui a pouco vai entrar aí, a Rê já falou com ele, já está chegando. Naquela mesma live eu rasguei a minha vida, eu rasguei verdades que eu não tinha contado para ninguém, nem para os meus próprios pais. Dias antes eu tinha contado para a Rebeca, numa confissão pessoal, onde eu rasguei ali a minha individualidade com o Cal, que acabou de entrar. E eu já vou botar ele aqui já pra gente ganhar tempo. Eu rasguei ali a minha vida, fui mais transparente do que qualquer outra coisa, justamente para que também vocês me conhecessem melhor.
Fala, meu apóstolo. E aí, mestre, tudo bem? Beleza, mano? Como é que tá, meu irmãozão? Estamos aqui ansioso por te ouvir. A galera já tá aí. Culpa demora, na verdade, eu fiquei pensando, acho que ele vai dar uma devocional ali, que nem eu costumo fazer, né? Porque fica um pouco melhor, assim, quando tem preliminares e tal, né? Às vezes é meio supetão, as pessoas não entendem, ué, mas o que eles estão falando, né? Mas Mas, tranquilo, eu estou dando uma introdução aqui, já vou te colocando na mesma página. Tava explicando para eles o propósito, Cal, dessa iniciativa aqui das lives da Inc Guarulhos de quinta-feira. Tava falando que começou com você lá na live que eu fiz com você, onde eu abri a minha vida ali. Ninguém sabia da minha história, além da Rebeca, dias antes. E aí no finalzinho eu comentei, você me perguntou o que fez você vir para Curitiba e tal. Daí eu falei ali no nosso limite de tempo, mas uma das coisas que eu disse foi que era aqui que eu queria criar os meus filhos, que eu estava apaixonado pela cidade, que estava super feliz aqui e tal. E aí na comunidade em Guarulhos, justamente por uma questão de amor, de apego, né, de afinidade que a gente criou ao longo desses 3 anos aí, que a gente vai fazer 31 de julho, algumas pessoas falam, cara, então ele não volta, então ele nos abandonou, então ele largou a igreja, né? E aí reverberou isso dessa forma. Eu preferi entender que isso é amor, que isso é um apego e aí eu falei, cara, eu acho que a comunidade não me entendeu ainda, né? Não me conhece completamente. Então, daí nas quintas-feiras, essa é a terceira quinta-feira, você é o terceiro pastor que eu convido. O objetivo é fazer a comunidade conhecer um pouco melhor da minha trajetória enquanto líder dessa comunidade em Guarulhos e fazer eles entenderem como é que a INC surgiu, mas lá, quando eu fui abusado e quando eu era um cara para ser totalmente torto e me tornei um cristão, que eles ouviram na live com você. E aí eu convidei o primeiro pastor, o cara que mais influenciou, assim, que me tirou da infância na espiritualidade, o cara que me fez virar homem no mundo espiritual, maduro, que me tirou da condição de filho pródigo e filho bastardo e me fez entender que enquanto cristão a nossa posição é de pai, né? Na parábola do filho pródigo, não é sobre ser filho mais novo nem ser filho mais velho, é sobre ser o pai. Ir na direção do mais novo e ir na direção do mais velho, essa é a nossa função. Sair de uma condição de dependência de alguém para ter uma resposta para alguém. Depois convidei na quinta-feira passada a pastora Niltz, que é uma pastora que também nós fundamos junto ali, basicamente, uma igreja na Cracolândia, que era INC. Antes da INC Guarulhos, existiu uma INC, só que era a igreja na Cracolândia, não era no cinema. E essa é uma mulher que a Rebeca costuma dizer que é a mulher mais parecida com Jesus que ela conhece na Terra, e de fato, eu acho que ela se enquadra naquele versículo de pessoas que a Terra não é digna de receber. Uma mulher que também marcou a minha identidade espiritual no sentido de não olhar as pessoas pela fachada, sabe? De não olhar as pessoas pelo que elas fazem, mas por aquilo que elas carregam, por aquilo que o Espírito fez nelas. Eu sempre falo para as pessoas assim, os crentes mimimi, sabe? Você precisa abraçar um dependente químico cheio de urina e ranho no nariz no inverno e o cara pedindo perdão para Deus, para você orar para ele, que ele está em pecado, mas que ele não queria estar ali. Aí você vai entender o que é o espírito dentro de uma pessoa num estado em que ela não define ela. É só um estado transitório, né? O pecado dela, a escravidão dela não define quem ela é. Tanto é que o Espírito convence ela e ela te abraça chorando, pedindo perdão. Eu não vou antecipar a tua história. E aí você, cara, o terceiro cara que eu tô trazendo é você, porque na timeline da minha vida, há 18, 20 anos atrás, eu me converti, mais ou menos, 20 anos atrás, eu me converti, trabalhava em shopping, e eu andava de madrugada no shopping ali, fazendo as montagens dos banners, das promoções de Natal, namorados e tal, e eu olhava naquelas lojas e falava, cara, como é que eu ponho uma igreja dentro de um shopping? Tem que ter uma igreja dentro de um shopping. Como é que ninguém pensou nisso antes? Eu falava, não, é muito caro, isso é impossível, deixa isso para lá. E 15 anos depois, a Rebeca encontra vocês na internet e uma semana depois eu te encontro, você fala, cara, você que é o cara que veio almoçar comigo? Eu falei, não, nem te conheço.
Aí eu falei que queria montar uma igreja, achei que ia ter que ter uns 4 anos de teologia no curso integral da INC Curitiba, e você fala, não, começa amanhã. Eu falei, esses caras são malucos. E aí você foi ali junto com uma galerinha que forma a nossa comunidade nacional hoje, me encaixou na coisa que fez nascer a INC Guarulhos, e é por isso que te torna, além, entre outras muitas coisas, especial para nossa comunidade local, para mim, para minha esposa, e eu queria fazer com você a mesma coisa que eu fiz com os outros. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, cara. Como é que você nasceu, em que contexto você cresceu e como é que você chegou até a INC. Aí depois a gente vai avançando, se você não se importar. Bom, em primeiro lugar, quero mandar um abraço aqui para o Patrick, aí de Guarulhos, para todo o pessoal que entrou aí, a Michelle, a Ariana, a Márcia. São pessoas que já a gente não se conhece, talvez pessoalmente, a maioria delas, mas já fazem parte desse ecossistema que são as nossas lives. Então, são pessoas que têm se mostrado muito especiais no âmbito nacional, pessoas de Cuiabá, de Rio Grande do Sul, e já quero dar uma satisfação, inclusive, para outras pessoas. Ontem foi um dia muito difícil na minha vida, foi um dia assim, fazia anos que eu não tinha um dia como ontem, né? E o fato é que dentro da nossa alma existem alguns porões, e ontem para hoje foi aberto mais um deles no meu coração, e terminei a tarde hoje com o meu pastor, orando, chorando e passando o scanner, né, cara? Existe dentro de mim, já desde a minha infância, uma fúria, uma ira muito grande, e eu ontem fui dormir e me acertei com minha esposa já ontem. Minha esposa mesmo me tirou um pouco do buraco ontem, praticamente. Eu já acordei ontem espanando com ela, aí eu comecei a live muito mal, e aí no meio da live ela levantou seu fora porque eu ofendi ela, e aí eu desliguei a live e no fundo fui me rever com ela, na verdade. E no final da história acabei percebendo que havia algum bloqueio dentro de mim. E aí fui dormir e falei, Espírito Santo, eu não sei aonde que é o bloqueio, não sei. Mas me mostra, me revela na minha infância, no meu subconsciente, aonde que foi parar. Hoje, quando acordei, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo foi aonde estava o meu bloqueio. E porque eu tinha o acesso de ira, e porque eu tinha a raiva contida, enfim. E aí foi maravilhoso, assim, porque é coisa louca, cara. Mas o fato é que eu tinha um tio fazendeiro. E há 2 anos atrás meu tio morreu depois de praticamente terminar a vida dentro de um quarto esperando a morte chegar pela janela, literalmente. Meu tio sempre foi meu herói. Ele era fazendeiro na região norte do Paraná aqui e se tornou um dos maiores fazendeiros de toda a região norte do Paraná. O cara que veio da Alemanha, o irmão dele foi o cara que inventou o plantio direto no Brasil, então eles já tinham toda uma herança assim de legado na agronomia nacional, né? O Brasil hoje é um dos principais exportadores de grãos do mundo, e esses caras eles foram assim os pioneiros naquilo ali, plantio direto no Brasil. Então esse tio meu era o tio rico da história, que era ateu, casou com minha tia, irmã do meu pai, e meu pai foi contra esse casamento. Só que na época ele queria entrar de BMW 51, roupa de couro dentro da igreja, e meu pai falou que não, e meu pai não casou eles. E isso foi sempre uma mágoa muito grande desse tio ateu, onde na verdade minha tia amava meu pai, mas meu tio odiava o meu pai. Só que meu tio amava muito minha mãe. Minha mãe sempre lidou muito bem com meu tio. Minha mãe era filho de ateu também, então acho que ela sabia. Ela tomava uma cerveja com ele ali, meu pai sendo religioso, minha mãe acho que dava uns tiros assim, porque minha mãe gostava de uma batidinha, um negocinho mais. Minha mãe sempre foi assim, tipo, tomar um vinho, né? E isso foi a parte, assim, dentro do legalismo que eu vi, assim, que, pô, não tá de todo errado. Minha mãe, ela é tranquila, e minha mãe sempre foi referência, assim, né? E aí eu lembro que cada ano eu passava um mês na casa do meu tio. E nesse um mês, cara, eu brinco, né? Eu passava 11 meses de férias aqui em casa, em Curitiba, e ia um mês trabalhar pelo ano inteiro, que a gente trabalhava de sol a sol. Só que nesses intervalos, no sábado e domingo, meus primos corriam no motocross,
tinha festa nas fazendas. Eu me lembro que foi os primeiros contatos que eu tive assim, com as mulheres fortes, assim, as mulheradas fortes, e eu tentava ser crente naquele contexto e daí não bebia, não tomava nada, mas no final terminava sendo chacoteado. Era motivo de chacota, via meu primo ali da minha idade, e mais tarde esse primo, hoje ele teria a minha idade, 35 anos, eu tinha 3 meses de diferença, eu sou o 40º primo, 40 netos, e era eu e ele. Ele era o penúltimo, eu era o último. E esse meu primo, ele morreu fatalmente num acidente. E quando ele morreu, meu tio morreu junto. Essa é a verdade, assim, de 4 irmãos, ele morreu, era o mais novo e era a joia da casa, assim, era o primo santo da família. E quando ele morreu, cara, meu tio morreu junto. E o fato é que no final da história, essa família hoje é uma catástrofe, né? Meu primo mais velho acabou assumindo toda a fazenda, é envolvido em alto grau de alcoolismo. Minha prima, entre eles, brigam pelas terras e aí alto endividamento. Só que eles, na época, eram assim, onde tinha moto, onde tinha motorhome, onde tinha viagem, tinha golfe, tinha dinheiro, tinha colhedeira, tinha caminhão, tinha isso, tinha aquilo, e eu sempre via que era meu referencial. E aí eu percebi que a fúria do meu tio, na verdade, era a minha fúria, porque meu tio tinha problema com gente burra. E aí eu identifiquei que, na verdade, esse é o meu problema hoje. Eu não tolero gente burra e, no final das contas, Jesus falou, não, o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então, não reaja como teu tio. Então, hoje eu fui... Creio que eu renunciei a essa parte familiar, essa parte da cultura que eu carrego. E então tá tudo muito bem. Hoje estou muito melhor, estou tranquilo. E é uma honra poder participar aqui já nessa primeira live. Hoje soltei um vídeo de manhã com a Aline também. E era leal esse vídeo, era verdadeiro. Mas a minha história, ela começa assim, já... Como é que posso dizer? Baseado na experiência dos meus pais. E uma das grandes verdades que eu consegui descobrir na vida, por isso que eu acho que minha vida ela não é tão catastrófica quanto ela poderia ser, é o dia que eu entendi, com 13 anos, que as minhas experiências não determinam o meu destino. Muito menos a experiência de alguém outro. No caso, meu pai e minha mãe. Quando eu olhei a experiência dos meus pais, eu olhei e falei, cara, meus pais são meus heróis, mas aonde eles chegaram, velho, eu não quero isso para mim. E aí o fato que de toda a força, né, mesmo fazendo muita força, a gente cai sempre no mesmo lugar, porque já dizia o poeta, né, o fruto não cai longe do pé. Mas com toda a força, com todo o cuidado que eu fiz, eu ainda sou meu pai escrito, sou minha família escrita, penso igual, falo igual e sei que isso é um problema na minha vida, né? Inclusive, isso foi uma das orações que eu fiz hoje, voltar lá atrás, renunciar à cultura familiar e falar, meu, não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo. Mas o fato é que muito cedo eu vi muita coisa errada, vi muita coisa ruim. E aí eu tinha 2 opções, ou usava o erro para justificar a, o meu grito de liberdade, como os filhos dos pastores normalmente fazem, né? Eles pegam todo o contexto do erro e justificam todo o erro que eles começam a fazer. Ou eu olhava tudo aquilo e pegava os erros, usava de escada e falava, cara, eu vou ter que viver uma vida aquém disso aí, né? Eu não quero mais ser um filho de pastor que fica lamentando a vida inteira que a raiva é que era um filho de pastor. Que meu pai errou, que eu nunca pedi para nascer assim. E aí meus pais, depois de ser desiludido pela igreja, 5 vezes meus pais foram convidados a se retirar de uma igreja, na época onde tudo era da igreja, o carro era da igreja, a casa da igreja. O fato é que meus pais, eles meio que já colocaram já na mamadeira, assim, o suplemento do que não fazer numa igreja. Então, eu fui educado em casa para desviar desse negócio chamado igreja. E isso foi um outro problema, porque aí chegou um ponto da minha adolescência onde meu pai colocou no meu subconsciente que a massa vai para o inferno. Essa era uma máxima lá em casa. A massa vai para o inferno, nós somos os nobres de Bereia, nós somos o pequenininho rebanho, tudo que assim Paulo ele falava e tal, meu pai pegava descontextualizado algumas colocações e falava, meu, a porta é larga, espaçoso o caminho e a gente é aquela meia dúzia que vai para o céu.
Só que chegou uma hora assim que eu percebi que os principais frutos do ministério do meu pai não conseguiam continuar com meu pai. E isso, na verdade, é uma coisa que me intriga até hoje. Porque hoje eu percebo que no meu ministério, os principais frutos, a tendência é que eles fiquem pelo caminho e a gente sai fora. E aí eu me nego, e eu volto sempre de novo lá atrás e falo, não, se ele parar, eu paro o negócio. Aham. E meu pai era o contrário, o cara que deu certo, ele virava um traidor. E eu falava, não, mano, tá alguma coisa errada, porque o cara que é picareta, bandido, safado, que vive cada vez, uma vez por mês tendo uma recaída, esse é o cara bênção, esse é o cara quebrantado, esse é o cara de Deus. Mas o cara que ele chegou sendo um pedreiro, divorciado, alcoólatra. Hoje ele vive com a mulher, tem três filhos, está no ministério. Ele é o traidor, ele é o burro, porque ele saiu dali e foi para uma igreja onde ele precisava de estrutura para a família dele. E aí eu comecei a perceber assim que meu pai estava viajando forte na maionese. E aí eu descobri que meu pai tinha dois defeitos. E aí isso é honesto, assim, porque esse sou eu. Para mim, assim, minha esposa, não existe uma qualidade dela que possa macular os defeitos dela. E eu não sei se isso é europeu, não sei se isso é da minha convicção, mas se existe alguém que pode falar mal da minha esposa, sou eu, ninguém mais. Assim como se alguém pode falar mal do meu pai, sou eu, ninguém mais. Então eu não tolero que alguém fale mal do meu pai, porque na verdade não tem autoridade para falar um depoimento que talvez não tenha. Só que eu era o cara que eu era legítimo, não tava falando mal do meu pai, tava só falando a verdade. Eu era o filho lá em casa que via toda aquela pirofagia acontecendo. Uma vez meu pai, por questão de terceiros, assim, na pressão do ministério, meu pai agrediu minha mãe, deu um soco no olho dela. E eu lembro até hoje, assim, que os filhos, cada um correu para um canto, cara. Foi um dia, assim, a vida foi um dia que eu não esqueço nunca. Foi um dos dias que eu fiz um pacto. Eu nunca vou encostar na minha mulher. Por quê? Porque aquilo ali foi para mim tão... Assim, pensa você vendo um pai que é o herói do mundo batendo na tua mãe. E aí, Meu como é que Deus. você faz? Como é que você faz? É o cara que profetiza a morte do cara, que sai dali e morre na esquina. Que eu vi isso acontecer com meu pai. Meu pai é homem de Deus, meu pai é um cara ungido, meu pai é o cara que vivia à frente do seu tempo, meu pai... Cara, meu pai não tem outro herói vivo hoje senão meu pai. Só que isso me dá direito de falar o que meu pai também não é. Porque Sim. eu vi meu pai não sendo, entendeu? Então, não sei se é cultura brasileira tal, mas às vezes a falsa modéstia, quando a gente vai falar do defeito, não fale do defeito. Por quê? Não, tem que falar das coisas boas. Tá, mas isso aqui também é verdadeiro. Então, eu nunca fui um cara assim. Para mim, sempre foi assim: tão certo que eu vou falar bem de você, tão legítimo eu vou falar o que eu vi de ruim em você. E Sim. aí eu descobri dois defeitos do meu pai. Primeiro, que meu pai nunca sabia trabalhar em time. Nunca. Então, eu sempre vi meu pai sozinho. E isso é um cuidado que eu tomo hoje, assim, a ponto de eu falar, cara. E hoje eu entendo por que meu pai ficava sozinho. Porque prestar conta é muito difícil. Chega uma hora assim que você sabe que não é bem assim que faz. Só que eu não preciso prestar conta quando eu sou maior do que o cara que eu deveria prestar conta. E é aqui que a gente perde a noção do apostolado. Eu creio que existe um movimento apostólico que eu preciso prestar conta para a visão apostólica da igreja. E a visão apostólica é aquela que, quando não tinha nada, foi ela que implantou. Mas quando a coisa está feita, é ela que precisa prestação de contas. E eu percebi que meu pai não se submetia a nenhum tipo de figura apostólica, ninguém. Então eu era obreiro, meus irmãos eram obreiro, minha mãe era obreira e morria ali. Por quê? Porque se os obreiros não tinham como ir embora, não tinha como meter uma trabalhista no meu pai e tinha que trocar a cama e o café da manhã pelo serviço. Então, se não ajudasse, meu pai mandava embora. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, nunca vou ser assim. Segundo, meu pai nunca submeteu a ninguém. Os primeiros 15 anos foi glória, os últimos 7 foi uma catástrofe, assim, que eu vi o negócio em bancarrota, de um jeito assim que eu olhava o meu pai e falava, pai, você se perdeu na curva, mano. E para mim o que chama atenção
Tá E falando na, até que... Oi. na chácara ali, né? Na chácara, isso, nos últimos 21 anos. Porque funciona bem, para ser mais sintético assim, meu pai tem 48 anos diferentes comigo, então eu só peguei 48 anos depois da história do meu pai. Então, quando eu nasci, meu pai já era vovô, já era tiozinho, na verdade. Depois virou vovô. E aí, meu pai, eu com 4 anos de idade, nasci em Vitmarsum, onde meu pai era pastor de uma igreja menonita, a última igreja, a penúltima igreja que ele meio que não se encaixou. E aí hoje eu entendo muito bem porque que meu pai não se encaixou, né? Meu pai não tinha polimento, ele não era nada polido, então ele era uma coisa bruta, assim. Mesmo sendo muito diamante, ele era um diamante não polido. E aí, até isso, hoje eu fico me espremendo. Falo, cara, não posso ser bruto. Eu sou diamante, mas eu preciso ser um diamante lapidável. Preciso, né, tirar o carvão. Então, até isso hoje para mim é uma sombra, assim, né? Porque a tendência é que eu fique bruto e tá tudo bem com isso, porque eu não me importo com a opinião dos outros. Só que na opinião dos outros também tá um feedback. Sim. Então tem limite essa opinião. A pergunta é quem que é o outro, né? Eu me importo com a opinião do outro, desde que o outro seja alguém que realmente seja uma voz na minha vida. E aí, meu pai, depois de ser expulso de 5 igrejas, ele comprou uma chácara, desistiu de ser esse negócio de igreja. Na época, ele herdou do meu avô um imóvel aqui, numa área nobre da cidade, e esse imóvel ele acabou trocando por uma área de 11 mil metros quadrados, que é uma chácara, que na época era uma região meio metropolitana de Curitiba, que hoje é o Boqueirão, que é o sul de Curitiba, que explodiu e hoje é o maior bairro de Curitiba. E aí meu pai, ele comprou aquela área e falou, vou terminar de criar meus 7 filhos, vou voltar a ser marceneiro, ativou uma marcenaria, começou a trabalhar, começou a ampliar a casa e de repente veio a Dona Maria, que era missionária com meu pai no Rio das Cobras, onde meu pai era pastor entre os índios, e falou, pastor, pelo amor de Deus, o Joe, meu filho, tá pego em flagrante assaltando uma borracharia lá no Hour, corra lá, pelo amor de Deus, que ele vai ser preso. E aí eu lembro até hoje, eu tava dentro da Kombi, meu pai pegou a Kombi, foi até ali na Anne Frank, parou, o cara tava acuado em cima em cima da borracharia, em cima do telhado, a polícia na frente mandando ele descer, porque ela não podia entrar dentro da borracharia, e meu pai chegou e apaziguou, e eu vi meu pai dominando uma situação, falando, não, ele tem problema psicológico e tal, sou pastor, John, desce aqui, John. E aí o bandido, no caso, obedeceu a voz do cara estranho, que era o pastor, né, falando que meu pai era pastor, e resumindo, o John foi parar lá em casa. Aí eu lembro até hoje que meu pai fez o John dormir em cima e a gente dormia embaixo do beliche. A gente era criança, eu tinha 4 anos, meu outro irmão tinha 9, 11 e o outro tinha 13. E a gente é em 7 irmãos, né? 6 mais uma adotada. E aí passou um mês ou algum período assim, a Dona Maria liga de novo. Pastor, pelo amor de Deus, a Cristina, minha filha, está em Curitiba, irmã do John, e está se prostituindo, e está morando na rua, e está numa situação acuda ela. E aí a Cristina veio dormir lá em casa, então o John e a Cristina vieram dormir lá em casa. A partir disso começou a vir a John, a Cristina, a Dona Sassa, que era uma senhora que também tinha outros problemas de alcoolismo, o filho dela, o Cláudio. E aí foi vindo o Dionísio, foi vindo o seu Rafael, foi vindo o seu Rui, foi vindo... E ao longo de 21 anos, mais de 8 mil pessoas moraram na minha casa. Tudo isso foi talvez uma vida ímpar que eu tenho hoje, onde os anos se abreviaram. Então eu vi o que o bar fez com o seu Rafael, eu vi o que o divórcio fez com o seu Rui, eu vi o que a cocaína fez com o Saul, eu vi o que a droga fez com a Marilei, que era mãe do Felipe, que era mãe solteira junto com a Ana Elisa, a Cristiane e milhares de pessoas. E no meio desse contexto aí, meus pais tinham amigos na Alemanha. Minha mãe, eu lembro assim que de 6 em 6 meses, ela mandava assim, média de 180 cartas para a Alemanha. Uma a uma. Se chamava carta circular. E aí o pau torava, meu pai ficava no front, meu pai era o pastor, minha mãe era a parte administrativa. Então minha mãe se virava para conseguir doação, se virava para pagar R$ 900 de luz, se virava para pagar água, se virava para... E eu me lembro assim que era uma coisa louca, porque a gente vivia de doação. Então eu cresci
nos blocos do Ceasa, pegando o resto de tomate, que virava extrato de tomate. O tomate já estava meio podre, a gente só terminava de cozinhar ele e virava extrato de tomate. Com a banana podre, a gente terminava de fazer geleia, cozinhava a banana e virava marmelada. E eu fui vendo assim que meu pai, na verdade, ele metia tudo. Tudo que era dele era dos outros, tudo que era nosso era de todo mundo. Então a gente cresceu empurrando Fusca, Brasília, Kombi, Santana Quantum e assim por diante. E no fundo, tudo isso poderia ter me dado muita cicatriz. E eu decidi usar tudo isso como combustível e falando, meu pai ele acertou numa coisa, a intenção dele era verdadeira, era pura, era intocável, era uma intenção que não tem o que dizer, nunca vou, jamais. Meu pai simplesmente ele decidiu trocar a vida dele na Terra pela vida dele na eternidade. Então ele vivia falando pra gente o seguinte, aqui na Terra tem que morrer por amor a Jesus e na eternidade a gente vai ter a recompensa. E eu acreditei que, na verdade, eu nunca ia ter aquilo. Dos 7 irmãos, eu fui o primeiro a casar. Ou melhor, o primeiro a trazer uma namorada em casa. Tamanha era a religião que impedia meu pai de saber como lidar com uma namorada de um irmão que trazia. Então, namorar era abominável, dinheiro era riqueza, era... Meu pai, um dia até, quando fui na Alemanha, ele falou para a Aline ou para minha mãe, ele falou assim, ó, o Cal, a diferença entre eu e o Cal é que Deus deu graça pro Cal para saber lidar com os ricos. O Cal é um cara que ele sabe transitar entre o pobre e o rico. Aham. E meu pai tinha um bloqueio com o rico. Porque mais rico que ele encontrava, mais raiva ele tinha. Por quê? Porque o rico ele serve ao dinheiro. Logo, o dinheiro não tolera você servir a algum lugar com o dinheiro. Aham. Pode perceber que toda ação social ela é sustentada pelos pobres. Sim. O rico da bufunfa mesmo. Por que os ricos eles falam, vou doar lá metade do patrimônio para a ONU, metade? Porque tudo isso tem dedução de imposto, tudo isso isso volta de alguma maneira. Mas você nunca vai ver um rico pegando uma ação social onde ele não ganha nada de volta, colocando dinheiro, rasgando dinheiro. E meu pai aprendeu isso às duras penas, entendeu? E eu vi meu pai ali, cara, era sinistro. A gente tinha um lago em casa, onde se meu pai ele proibisse as pessoas de tomar banho no lago, eles furavam a cerca e tomavam banho escondido. Se ele liberasse, vinha a favela inteira e tomava banho no lago. E aí meu pai tinha que responder judicialmente se alguém morresse ali, como teve vários afogamentos ali. Eu mesmo, a gente sempre salvava a molecada que eu aprendi a nadar com 3, 4 anos. Então, com 8, 9, a gente salvava a molecada que se afogava ali. E era um lago dentro da chácara. Então, eu cresci sem televisão, sem internet, eu cresci sem rede social, cresci sem... Para não mentir, tinha rádio em casa. Porque rádio não era abominável, porque meu pai ouvia Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, para ele, era uma coisa assim, normal, a rádio. Fora isso, televisão, a primeira televisão que a gente teve era escondido dentro do armário em casa do meu pai. Meu pai não sabia que a gente tinha uma TV, era uma TV 8 polegadas cinza, que era uma rádio junto. E aí a gente vivia enfurnado no quarto, trancava o quarto assim, ó. Aí a gente batia, tinha o código. Aí batia, a gente já sabia que era um dos irmãos. Daí eu lembro até hoje, assim, nós deitadinhos, abria assim, ó, o armário do quarto e ficava ali assistindo Power Ranger. Minha irmã era viciada em malhação, mano. Meu Deus do céu. Meu pai expulsando os demônios lá, torando o palco demônio e a gente assistindo malhação escondido, velho. Ai, que patético. Boa. Mas aí, assim, a minha infância foi assim: tinha um lago, tinha casa na árvore, tinha um barco, tinha peixe, então eu cresci pescando. A questão imaginativa minha é muito fértil justamente porque era esse meu contexto. Eu cresci ali no boqueirão, no meio do pasto, fazendo fogueira, e, enfim. E aí, nesse contexto todo, com 13 anos, eu vi meu pai tendo que emprestar dinheiro do farmacêutico. Aí ali eu comecei a achar estranha a coisa. Meu pai ele tinha conta na farmácia, que era 45 pessoas morando no mesmo lugar. Então, todo mundo precisava de remédio, outro precisava de sapateiro, outro precisava de costureira. Tudo que envolve ser humano, meu pai era
né? Dá aqui teu sapato que eu levo na costureira. Leva teu sapato e levo no sapateiro, costureira e tal. E aí o Jorge era um farmacêutico que ele sempre estava ali emprestando, tava a conta. E a conta ia para R$ 300, ia para R$ 500, aí vinha alguém, pagava 200. E um dia meu pai começou a pegar dinheiro fiado na farmácia. Aí o japonês, ele era tão inocente que ele não sabia como falar não pro meu pai. Meu pai falava assim, me vê R$ 50 e põe na conta. Ele já devia o remédio e ele ainda pegava emprestado, é isso? Não, o remédio ele já tinha estourado a conta. Só que aí começou a faltar dinheiro para gasolina, faltava dinheiro para um monte de coisa, para arroz, feijão. Porque assim, todo o resto, verduras, frutas, legumes, carne, vinha da doação. Mas existia alguns insumos que não vinham de doação. Tipo azeite, vinagre e tal, não vinha de doação. Aí meu pai tinha que dar os pulos atrás de R$ 50 por dia, por semana. E por muitos anos, o que sustentou a gente foi o lago que a gente tinha. Porque eu lembro que meu pai chegou numa equação e falou assim, beleza, então não vou proibir de entrar no lago, mas também não vou liberar, porque vinha 50, 60 pessoas ali todo dia tomar banho no lago. E isso através... Que daí vinha gente da favela, aí tinha os internos morando ali, daí trazia a droga pro interno, trazia o cigarro, trazia cachaça, trazia as coisas e ficava difícil. Aí meu pai começou a cobrar R$ 1 das 1 às 3. Então, por 2 horas, da 1 da tarde até as 3, meu pai abriu o lago. E eu me lembro que por anos a gente vivia com aqueles R$ 50 do lago. Meu Vinha Deus. 30. Hoje veio 25 pessoas, dava R$ 25. Aí tinha lá o Jefferson, que cuidava do lago, tinha o Anderson, que sempre eram os caras assim que trabalhavam lá na guarita do lago. E aí minha mãe pegava aquele dinheiro e por anos eu vi minha mãe comprando coisinha, contando moedinha dos favelados que vinha lá e tomava banho no lago, da 1 às 3. Isso eu olho para trás e eu fico, cara, eu fico pensando quem eram meus pais, entendeu? Porque hoje eu olho para trás e falo, cara, era Deus com seus caminhos e meu pai, tipo, que era R$ 50, que na verdade não era nem pra gente, era pros outros. E Aham. meu pai tava ali. Então, com isso, eu aprendi muitas coisas baseado nos erros dos meus pais. Só que o fato é que talvez a parte tensa de tudo isso foi que a base de trabalho dos meus pais era exorcismo. E isso fez com que eu conhecesse mais, primeiro, o inferno do que o céu. Aham. Eu sabia mais sobre expulsar demônios do que os dons do Espírito. Eu sabia mais sobre como funcionava Satanás do que como funcionava o Espírito. Então, meu pai mesmo até hoje, ele nunca orou em línguas. Para ele é um bicho de 7 cabeças e orar em línguas para ele é uma coisa assim abominável que ele nunca entendeu porque ele sempre pediu para Deus, Deus nunca deu. Uhum. Mal sabe ele que na verdade já está nele, só que ele precisa crer. E Aham. aí eu vejo que os níveis de incredulidade do meu pai era tão alto que ele acreditava mais nos demônios que ele expulsava, porque as Aham. pessoas para ser endemoniado não precisam ser batizadas com o Espírito, do que crer no Espírito que está nelas. Então, cara, assim, eu vi muitos dissabores, assim, sabe? Sabe o Aham. que é você investir 15 anos numa pessoa e de repente ela termina no buraco? Aí você fala, cara, tem alguma coisa muito errada. Foi ali Aham. que eu entendi que a graça educa. A fé salva, mas é a graça que educa. Porque eu vi meu pai mudando uma multidão por fora, Uhum. mas não conseguia mudar por dentro. Esse é o ponto. Cara, os caras chegavam com tatuagem, com um alargador, cabeludo, assim, tipo aqueles caras que estão 18 anos, rock and roll, cabeludo. Meu pai chegava assim, já na primeira. Ele amarrava os caras e cortava o cabelo do cara, mano. O cara ficava endemoniado, ficava possuído que o pastor cortou o cabelo, entendeu? Aí meu pai já fazia limpa, já arrancava tudo quanto era piercing, crucifixo, já tentava tampar as tatuagens, que era tudo abominável, falava que isso vai virar crente, vai virar homem de Deus. E de repente, assim, o cara deixava de ser idiota do jeito que ele era lá no mundo e virava o alienado religioso e idiotão também. Mudado por fora, né? Porque você quer ver um cara desse poderoso, coloca um terno nele, mano. O cara, ele nem se acredita, assim, ó. Pensa que era a primeira vez na vida que o cara usou um terno. Aí você pega um cara que ontem ele era mendigo, ontem ele estava na marquise, ontem ele estava cabeludo, barbudo, tava queimado do sol.
Em um mês esse cara tá pregando. E eu vi esses caras. Aí meu pai até tirava foto antes e depois e colocava nos mural, assim, ó. Cara, era inacreditável. O Elias, assim, o cara barbudo, aquele olho fundo, aquela coisa depressiva. Dava 3 meses, esse cara tava boa pinta, assim, ó. Tava terno, gravata e pá, e pregando, e cantando, e orando. E no final, passava 5 anos, o cara tava lá no buraco de volta. Meu Deus. E aí eu vi meu pai tentando aperfeiçoar as pessoas com a lei. E ali na prática eu entendi, a lei não aperfeiçoa nada. Você muda por fora, mas não muda a natureza por dentro. Enquanto a graça, ela muda a natureza sem você fazer uma força para mudar por fora. Você não precisa se apressar para mudar por fora. Porque beleza, se não mudar por fora, pode ser que os prejuízos posterguem, continuem. Mas é uma questão de tempo e vai chegar uma hora que o cara não consegue mais. Sim. É esse evangelho que eu creio hoje. Não peco porque eu não posso, não peco porque eu não consigo mais. Uhum. Eu não fumo, não uso droga porque eu não posso, não uso droga porque eu não consigo mais usar droga. Uhum. Eu até brinco, né? Que o dia que eu abri uma casa de recuperação, porque eu tinha jurado que eu nunca ia abrir, hoje já existe isso no meu planejamento de vida. Meu sonho é ter, assim, ó, 2 buffets no café da manhã. Um de café da manhã e um de cerveja, vinho, cigarro. E assim, o cara terminou o café da manhã, se ele quiser beber um vinho, toma um vinho. Quiser ficar bêbado, enche a cara, porque pelo menos ele não vai ter que ir lá na boca, fumar, lá no bar buscar ele. Mas Já, não, já, fica aqui comigo, né? já enche a cara e já vai pro quarto, entendeu? Pelo menos não precisa gastar com a gasolina. Por quê? Porque o dia que ele passar na frente dessa mesa e não tocar nela, ele tá livre. Isso. Porque liberdade não é o poder fazer o que eu quero. Liberdade é eu não precisar fazer nada. E se eu não quero fumar, não vou fumar. Amém. E aí, só que assim, é um nível orgânico de evangelho que precisa. Tem o tempo que você fala assim, putz, ainda não tá liberto, ainda caiu de novo, ainda. Só que é fácil, né? A maioria dos casos de recuperação tá lá no sítio. Aí não é que o cara tá liberto da cachaça, é que ele tá isolado do mundo, né? É uma Isso. questão de tempo, ele vai passar na frente do boteco e vai falar, meu, até que enfim, voltei aqui para É. essa pacaninha. Já arrumei minha saúde, agora eu posso usar tudo de novo, né? Agora tô forte, já sarei das pestes que eu tinha no corpo, o chato que eu peguei na rua, e agora tem mais 6 meses de bagunça de novo. O Cal, e como é que isso te levou, assim, como é que isso, pra galera de Guarulhos aí, como é que isso moldou a Inc, assim, fundamentou a Inc, assim? E você Bom, chegou, eu sei que tem uma longa história aí ainda. é muito longo, mas o fato é que eu casei com a Aline. A Aline, ela literalmente me reformou em quem eu sou. Eu era um cara extremamente aborígena, eu era antissocial. Eu ainda sou, na verdade. Mas antes eu era assim, eu machucava sem perceber. Minhas arestas eram muito. Eu era muito polêmico, muito mais polêmico. Hoje eu sou tranquilo, estou bem polido. Eu era um cara sem medida, sem noção, eu era um cara agressivo, era um cara que eu falava como eles falavam, eu pensava como eles falavam, eu agia como eles agiam, por quê? Porque eu cresci com eles. Aham. Então a gíria era presente, o pensamento perverso era presente. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a Aline, Deus usou a Aline para, na verdade, me forjar, no sentido de falar assim, cara, é a mulher da minha vida e tudo que eu tiver que mudar, eu vou mudar, mas eu vou casar com ela. E a Uhum. Aline, nesses 4 anos e meio de namoro, a Aline conseguiu converter meu coração antes de casar comigo. Legal. Então ela não se entregou para mim, ela não entrou na minha, ela literalmente entrou no lugar de integridade e falou: ó, quem sair primeiro perde. Legal. E um dia eu saí do lugar de integridade e aí eu beijei ela e tal, e ela falou assim: ó, não quero beijar e tal. Aí eu falei: não, então chega. Eu não sou moleque, pá, aquela. Imagine, 23, 21 anos falando isso pra namorada. Não sou moleque, porque eu quero coisa séria, porque meus amigos beijam e não sei o quê, porque o pastor de jovens lá da igreja beija. Aí ela falou assim: tá bom, então. Se tudo que a gente viveu até aqui vale um beijo, então chega. Legal. Eu falei: não, 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 calma aí, não é bem assim e tal, não, não é pra tanto e tal, eu espero e pá.
E o fato é que ela me puxou assim, me colocou debaixo dela e falou: ó, você não entendeu, quem manda aqui sou eu. Só que ela mandou no sentido assim, quem manda aqui sou eu porque eu tô na integridade. Se sair primeiro, se perde. E aí o fato é que ela jogou lá em cima a régua da santidade e o Legal. fato é que eu casei com ela virgem, não beijava de língua, porque não podia, porque ela não deixava mesmo, tentava várias vezes. E aí, a partir disso, ela teve um lance com meu pai ali, que meu pai ele não curtiu ela, sem conhecer ela. E aí meu pai chegou um dia para mim e falou assim: ah, ela é neurótica. Aí eu fiquei possesso com meu pai. Aí meu pai inventou uma história de mim para ela e no final eu percebi que meu pai tentou separar eu e ela. E aí nesse período eu mirei com meu pai, dentro do meu coração matei meu pai. Falei: quer saber? Ele é traíra, não sei o quê, meu pai é vagabundo e tal. Mas aí é toda uma longa história. Mas aí meu pai ele chegou e falou: você ama ela de verdade? Eu falei: amo. Então coloca 2 anos no gelo esse namoro. Quero ver se é amor mesmo. Só que o Espírito Santo já tinha confirmado ela. E eu falei: tudo bem, então 2 anos está no gelo esse namoro aí. E eu fiquei 2 anos esperando a Aline. Mais 4 anos e meio de namoro. Ela tinha 14, na época eu tinha 17. E aí, nesses 2 anos de amizade, assim, Deus converteu o coração do meu pai para Aline. E a Legal. Aline se tornou praticamente a nora favorita dele, a querida, na verdade. E aí ele Legal. conheceu, claro, conheceu a Aline e tal. E isso aproximou muito no fato que cada vez que meu pai foi embora em 2009 para a Alemanha, cada vez que a gente ia para a Alemanha, eu ficava muito tempo com meu pai na Alemanha. Em 2012, antes de vir para o Brasil no sabático, eu passei um tempo na casa do meu pai. E num dia, num café da manhã, eu peguei e fui cutucar o meu pai. Meu pai estava meio já começando com Alzheimer, e às vezes ele estava bem, às vezes não estava e tal. No café da manhã eu cheguei e falei: pai, vou voltar para o Brasil, vou abrir uma igreja no cinema. Você tem ideia? A primeira vez que meu pai foi no cinema foi em 2015. Que eu e meus irmãos levamos meu pai na marra. Ele era velhinho já, 80 anos, já estava na cadeira de roda e a gente falou: ó, hoje ele não consegue correr, a gente vai levar ele na cadeira de roda. Eu lembro até hoje o pânico do meu pai entrando no cinema. Por quê? Porque meu Ó, pai, com 18 anos, o cinema foi o câncer da vida dele. Ele gastava todo o dinheiro que ele tinha para comer do mês inteiro, ele gastava em cinema na juventude dele. Então, o cinema lá em casa, assim, era tipo o alcoólatra falando da cachaça. sim. Jamais, jamais, jamais é mundanismo. Tinha até uma música que ele cantava assim: ó, mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sem valor, mundo de amargura, mundo sedutor, mundo enganador. Daí a estrofe era assim: ó, olhei para o cinema, mas não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Fita de cinema lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. A gente cantava no culto essa Eu não sabia, música, mano. pô. Essa história eu não sabia, não. Não. E aí, depois que meus irmãos cresceram, a gente falava assim, ó. Fita de cinema lá no céu não vai entrar. Por isso é bem melhor aproveitar. Cara, mas aí, nesse Ai, café lá na casa do meu pai, na Alemanha, eu peguei e soltei com a Aline e fui dar uma zoada com meu pai e falei: pai, é o seguinte, vou voltar pro Brasil, tô a fim de abrir uma igreja no cinema. Porque eu já tinha rodado já alguns países, tinha visto várias igrejas e dentro do contexto da igreja que eu tinha visto no mundo, para mim eu pensei: cara, cinema já tá lá pronto. De manhã ninguém usa, é low cost, é pai. E aí comecei a sonhar questão acústica, questão de anfiteatro e tal. Naquela manhã meu pai parou assim, olhou e aí ele falou muito sério, ele falou assim: meu filho, na tua geração eu acredito que isso vai dar certo. legal. Aí o assunto ficou sério. A brincadeira que eu joguei um verde, meu pai caiu. E aí ele começou a falar assim: faça isso e entenda que Deus te levantou para trabalhar com trigo. Mas você vai precisar de alguma igreja grande por trás que vai cuidar do joio. Deus não te levantou para trabalhar com o joio. Eu fiquei pensativo, não Eu, entendi nada.
E aí as coisas enrolaram, voltei para Curitiba, acabei me tornando pastor por um mês de uma igreja de mais de 8 mil membros na época. Não entrei ali pensando, essa é a igreja grande, meu pai falou, nada. Só que em um mês, esse pastor sênior dessa igreja soltou uma frase, uma devocional para pastores, e o Espírito Santo falou, fala para ele da igreja do cinema. E eu, sendo um mês parte de uma igreja como pastor oficial da igreja, tendo sido apresentado para toda a igreja, eu puxei o pastor na escritório dele e falou, pastor, é o seguinte, deixa eu já ser leal na entrada, para a gente não perder tempo lá na saída. Então, se eu for para ficar aqui enrolando 5 anos para depois contar uma visão para você e você se sentir enganado, já vou pôr tudo para perder na entrada, para não perder nada depois na saída. Aham. E aí eu falei, pastor, eu tenho uma visão. A visão é a igreja no cinema. Eu quero uma igreja onde eu possa ser eu, em primeiro lugar, que eu pregue sem filtro, que eu não preciso chamar ninguém de queridos nem amados, entrando no modo crente de ser. E aí, na época, eu falei assim, eu creio que essa igreja, e fiz assim, ó, por tempo de 8 mil pessoas. Falei assim, ó, eu creio que essa igreja tradicional, ela não vai durar 10 anos. Isso em 2013. Não porque Achei. ela é fraca, não porque ela é fraca, mas porque ela está muito frágil. E na época, Aham. o discernimento que Deus tinha me dado, dos 40 países que eu passei, era que a geração depois de mim era uma geração altamente espiritualista, altamente informatizada e altamente crítica. E eu falei para esse pastor, pastor, eu quero fazer uma igreja para depois de mim. Porque a igreja antes de mim, os caras de hoje, 30, na época eu tinha 28 anos, o cara de 30, 35, de 40, ele já tem um monte de igreja aí, ó. Tem a Quadrangular, tem a Batista Renovada, tem a Presbiteriana Avivada, tem a não sei o quê, tem todos os tipos de blend de igrejas. Só que a igreja depois de mim, que é o cara do 25, 23, 21, 18, não tem igreja para eles. Sem E Deus dúvida. me mostrava essa geração depois de mim muito densa, muito pesada. E eu falei, a hora que essa igreja, a hora que essa geração aterrissar dentro dessa igreja, essa igreja vai implodir nela mesma. Não porque a igreja é fraca, Sim. que o dia que a igreja for fraca, já não estamos falando da igreja de Jesus. Mas porque esse sistema nosso de congregação está muito frágil. Eu vi Ó, isso na própria igreja menonita, onde eu fiquei 13 anos ali. só um minuto. Faltam 50 segundos para acabar. Vamos derrubar aqui Meu Deus, já deu uma hora. já. Daí a gente volta aí. Você tá com tempo de continuar? Não Então, tá? Bora? Galera, bora. sempre aí, daqui 30 segundos, um minuto, a gente volta aqui. Daí a gente já volta nessa implosão da igreja tradicional e o surgimento da igreja no cinema. Só um minuto, galera, já volto.